Imagine por um instante que aquilo que você chama de lei da atração não é um truque cósmico para conquistar desejos, mas sim um espelho cruel do seu próprio abismo interior. Imagine que cada pensamento que você cultiva não é apenas uma frequência que pede recompensas, mas uma semente que também carrega sombras. Nietzsche, o filósofo que ousou declarar que Deus está morto, olharia para essa promessa de abundância imediata e talvez perguntasse: será que você está realmente atraindo o que deseja ou apenas reforçando o que teme? Esse é o mergulho de hoje. Abrir a caixa preta da lei da atração e confrontá-la com a filosofia sombria de Friedrich Nietzsche. Pense comigo, quantas vezes você repetiu mentalmente uma frase de poder, esperando que o universo respondesse, e no entanto, o que voltou para você foi silêncio, ou até mesmo o contrário do que queria. Nietzsche chamaria isso de um choque entre a vontade superficial e a vontade profunda, porque a lei da atração, interpretada de forma simplista, ignora uma verdade essencial. Não é o que você deseja conscientemente que molda o destino, mas sim a força subterrânea da sua vontade de poder. Aquela energia que pulsa além da mente, que cria ou destrói mundos dentro de você. E aqui começa a perturbação. Se a sua mente está dividida, se um lado deseja luz e o outro se agarra às correntes da autossabotagem, o que você emite não é um canto harmônico, mas um ruído confuso. Nietzsche diria que a vida não atende aos fracos que apenas desejam, mas sim aos fortes que ousam criar. E quando falo em força, não é força física ou arrogância, mas a capacidade de suportar o peso da verdade, o peso do niilismo, o peso de olhar para o vazio sem desmoronar. E se eu lhe dissesse que muitas vezes você não atrai o que quer, mas o que você é? Não aquilo que mostra nas redes sociais, mas aquilo que vibra na sua carne, nos seus medos secretos, nos desejos que você esconde até de si mesmo. Nietzsche falava do eterno retorno, viver como se cada ato fosse se repetir infinitamente. Então pergunto, você teria coragem de viver o mesmo pensamento que repete diariamente por toda a eternidade? Ou perceberia que a maioria deles são lamentos, não criações? Feche os olhos por um instante e sinta. Imagine que seus pensamentos são como pássaros escuros sobrevoando um campo. Alguns trazem frutos, outros trazem cinzas. A lei da atração, no fundo, é uma lei de correspondência. Você não recebe o que sonha, você recebe aquilo que alimenta com energia vital. Nietzsche talvez sorrisse com ironia ao ver pessoas recitando mantras sem transformação interior, porque para ele não havia atalhos. O ser humano só se eleva quando atravessa o deserto da própria alma e enfrenta o abismo de si. Mas há algo mais profundo aqui. A maioria busca a lei da atração como quem busca um atalho para evitar o sofrimento. Nietzsche, porém, dizia: o que não me mata, me fortalece. A lei não seria então sobre evitar a dor, mas sobre transmutá-la em poder. Quantos de seus pensamentos você sufoca porque teme que sejam negativos, sem perceber que até eles carregam energia criadora? Talvez Nietzsche diria que é preciso não só desejar a luz, mas também amar a própria escuridão, amar o destino, o amor fati. E veja o paradoxo. Enquanto muitos esperam que a realidade mude para então se transformarem, Nietzsche propunha o contrário. Transforme-se primeiro, e o mundo será forçado a dançar ao som da sua nova melodia. Não é o universo que conspira a seu favor, é você que se torna a conspiração viva, um ser que não pede, mas cria. Quando a vontade de poder se manifesta, ela não negocia com as circunstâncias. Ela rompe, ela força o impossível a se tornar inevitável. Agora reflita em silêncio. E se tudo o que você chama de fracasso em aplicar a lei da atração não for falha da lei, mas sim o espelho do seu medo de se tornar quem você realmente é? Nietzsche desprezava a mediocridade. Desprezava o espírito rebanhista que espera recompensas fáceis. Ele convocava o surgimento do além do homem, o ser que não segue fórmulas mágicas,
mas cria sua própria magia existencial a partir do fogo interno. Imagine um ritual, você sozinho diante de um espelho, encarando sua própria imagem. Você repete: não, eu atraio riqueza, eu atraio amor, mas sim, eu suporto meu abismo, eu amo meu destino, eu afirmo minha vida. A diferença é abissal. A primeira é uma súplica infantil, a segunda é uma invocação do Criador. Essa é a filosofia sombria que Nietzsche talvez oferecesse como correção à lei da atração. Não atraia, afirme. Não espere, crie. Não peça, seja. E se o seu corpo já soubesse disso, mas sua mente não estivesse ouvindo? Preste atenção ao arrepio, ao peso no estômago, à respiração que muda enquanto ouve estas palavras. Esse é o seu ser respondendo. Porque a verdadeira lei não está escrita em livros de autoajuda, mas gravada na carne, no sangue, na ancestralidade da sua alma. Nietzsche acreditava que a vida era arte. E o artista verdadeiro não copia, mas arranca beleza até mesmo do caos. Pergunte-se agora, será que você realmente quer atrair algo ou está disposto a se tornar alguém que já não precisa pedir? Porque a lei da atração, vista por olhos superficiais, é apenas desejo, mas pela lente de Nietzsche, ela se transforma em uma prova de fogo. Ou você desperta sua vontade de poder, ou continuará preso aos padrões inconscientes que repetem destinos herdados. Nietzsche não desprezaria a lei da atração por completo. Ele desprezaria seu uso como muleta. Ele talvez dissesse: use-a não para acumular bens ou tapar vazios, mas para se tornar um criador da própria existência. Porque no fim, a vida não premia quem deseja, mas quem ousa dizer sim a tudo o que ela traz, até mesmo ao sofrimento. E desse sim, nasce o verdadeiro poder interior, um poder que não depende do universo conspirar, mas de você conspirar contra a sua própria fraqueza. Pense no quanto a promessa da lei da atração soa sedutora. Basta pensar e sentir, e o universo responderá. No entanto, quando confrontamos essa ideia com o pensamento de Friedrich Nietzsche, surge um dilema perturbador. Para Nietzsche, o mundo não é uma entidade benevolente pronta a servir desejos humanos, mas um palco trágico onde a vida testa a força de cada ser. Ele não falava de atrair recompensas, mas de forjar significado no meio do caos. Assim, a questão não é o que o universo me dará, mas sim quem me tornarei diante do inevitável. E é nesse ponto que a lei da atração, quando vista com olhos nietzscheanos, revela seu lado sombrio, um espelho das ilusões que fabricamos para evitar a dor. Visualize a cena de alguém repetindo diariamente frases positivas diante de um espelho, enquanto no fundo sente-se vazio e desesperado. Nietzsche não veria aí um exercício de criação, mas de negação da própria verdade interior. Ele diria: esse indivíduo não está se transformando, está apenas mascarando o abismo que não ousa encarar, porque repetir "eu sou abundante" sem acreditar é apenas reforçar a pobreza da alma. A filosofia nietzschiana é brutalmente clara. Só quando você olha para a sua sombra sem desviar os olhos é que começa a moldar uma nova forma de existência. O que você nega, governa. O que você enfrenta, se transmuta em força. Mas o que acontece quando aplicamos essa lente filosófica à prática moderna da lei da atração? Surge uma provocação inevitável. A verdadeira atração não ocorre pela superfície dos pensamentos, mas pela densidade da vontade que se instala no corpo. Nietzsche falava da vontade de poder, uma força que não é racional nem sentimental, mas instintiva, visceral. É como uma corrente subterrânea que move tudo em direção à expansão. Se sua vontade de poder é fragmentada, você pode repetir afirmações infinitas e nada mudará. Mas se essa vontade é integrada, mesmo sem palavras, o mundo ao redor se curva ao seu magnetismo silencioso. Repare no paradoxo. A lei da atração, popularmente difundida, promete facilidade. Nietzsche, por sua vez, convoca ao difícil, ao árduo,
ao confronto radical com o destino. Mas talvez o encontro entre os dois pontos seja exatamente a chave. O desejo não deve ser usado para fugir da dor, mas para metabolizá-la. Imagine que cada pensamento não é um pedido, mas uma espada que corta os véus da sua própria inconsciência. Nesse sentido, a lei da atração não é um convite ao conforto, mas ao risco de se encarar de frente. O que você tem coragem de atrair quando sabe que isso exigirá sua destruição e reconstrução? Nietzsche falava do além do homem, aquele que supera as limitações herdadas, que não vive em função das esperanças coletivas, mas cria seus próprios valores. E aqui surge uma questão crucial. A maioria usa a lei da atração para reforçar justamente os valores herdados: sucesso financeiro, reconhecimento, status social. O além do homem, ao contrário, não pediria isso ao universo. Ele criaria novas métricas de sentido, novas formas de riqueza, novos símbolos de poder. Talvez, para ele, a verdadeira atração não seria conquistar coisas externas, mas atrair experiências que o obrigassem a se expandir para além de si mesmo. Agora, pense na frase mais famosa de Nietzsche: Deus está morto. Muitos a interpretam como niilismo, mas há um detalhe mais profundo. O que ele dizia não era apenas sobre religião, mas sobre a queda das ilusões coletivas que sustentavam o homem. Se Deus está morto, quem cria significado? Você. E o mesmo raciocínio pode ser aplicado à lei da atração. Se não há um universo paternalista conspirando por você, então toda a criação depende de sua coragem em assumir esse papel divino. Você se torna o Criador. Mas isso exige responsabilidade radical. Não basta desejar. É preciso suportar o peso de ser autor de tudo o que acontece em sua vida. Feche os olhos e sinta a respiração. Imagine que cada inspiração carrega em si tanto o que você chama de positivo quanto o que chama de negativo. Não existe separação no campo vital, apenas intensidade. Nietzsche nos lembra que negar a sombra é negar metade da existência. Por isso, quando você diz "atraio apenas luz", está amputando sua própria força. A verdadeira lei sob esse prisma filosófico seria: atraia tudo, ame tudo, integre tudo. Esse é o amor fati, o amor ao destino. Amar não apenas as dádivas, mas também os espinhos. Amar não apenas os encontros, mas também as perdas. Esse é o terreno onde a vontade de poder floresce. Pense em quantas pessoas abandonam a prática da lei da atração porque não conseguem resultados imediatos. Elas se frustram, se sentem incapazes e concluem que nada funciona. Nietzsche olharia para esse desânimo e perguntaria: o que você esperava? Que a vida fosse dócil. Ele veria nisso uma imaturidade espiritual, porque para ele, o verdadeiro Criador não mede seu poder pelos frutos colhidos no curto prazo, mas pela capacidade de plantar, mesmo quando não há garantia de colheita. O ato de criar já é, em si, o prêmio. Esse é o ponto onde a filosofia sombria e a prática da atração podem se encontrar em uma síntese poderosa. Agora, imagine-se diante de um abismo. À sua frente, escuridão total. Você tem duas opções: fechar os olhos e fingir que não existe, ou atravessá-lo com passos firmes, mesmo sem enxergar o outro lado. A maioria prefere a primeira opção e chama isso de manter pensamentos positivos. Nietzsche o chamaria de covardia existencial, porque a vida sempre exigirá de você a travessia pelo abismo. O que você chama de atração nada mais é do que um reflexo dessa coragem. Você atrai não porque pensa, mas porque atravessa. E aqui entra o conceito do eterno retorno. Nietzsche pedia que vivêssemos como se cada ato se repetisse infinitamente. Então pergunto: você aceitaria repetir o mesmo desejo que carrega hoje, não apenas uma vez, mas para toda a eternidade? Se a resposta é não, talvez esse desejo não seja seu, mas apenas um reflexo dos condicionamentos coletivos. A verdadeira lei da atração, sob a lente nietzschiana,
não é pedir mais do mesmo, mas desejar apenas aquilo que você suportaria viver para sempre. Esse filtro é implacável e libertador. Veja como isso altera a forma de viver. Em vez de usar a mente como um megafone para gritar ao universo, você começa a usar cada pensamento como um pacto eterno. Ao repetir algo, você se pergunta: eu escolheria viver isso em um ciclo infinito? Se a resposta for sim, então seu pensamento carrega a força da criação. Se for não, então não passa de ruído. Essa é a pedagogia sombria de Nietzsche aplicada à lei da atração. Transformar cada ideia em um juramento e não em um pedido vazio. Agora, olhe para dentro. Quantos dos seus desejos são realmente seus? Quantos foram plantados em você por expectativas sociais, por comparações, por promessas externas de felicidade? Nietzsche chamava isso de moral de rebanho, viver de acordo com padrões que não são genuinamente seus. A lei da atração, quando usada dessa forma, apenas reforça a escravidão invisível. Mas se você tiver a coragem de quebrar esse ciclo, poderá descobrir desejos tão autênticos e selvagens que até mesmo o universo parecerá pequeno diante deles. Imagine o impacto de viver assim. Em vez de dizer, eu quero atrair dinheiro, você poderia dizer, eu quero atrair experiências que testem a minha criatividade até o limite. Em vez de, eu quero atrair amor, você poderia afirmar, eu quero atrair encontros que me obriguem a expandir a capacidade de amar até os ossos. Isso é radicalmente diferente. Isso não é pedir o conforto do conhecido, mas abrir-se ao desconhecido. E Nietzsche sempre nos lembrava, só no desconhecido nasce o Criador. Há também um ponto que raramente se comenta. A lei da atração pressupõe que o universo responde ao pensamento positivo, mas Nietzsche diria que a vida responde à intensidade, seja ela qual for. Ou seja, um desejo desesperado pode atrair desespero, um desejo alegre pode atrair expansão, e uma vontade indomável pode transformar até tragédias em sementes de crescimento. O critério não é moral, mas energético. E isso muda tudo. Não importa se você pensa em luz ou em trevas. Importa se você pensa com profundidade, com entrega total, sem reservas. E talvez esse seja o verdadeiro segredo. Não há segredo. O que chamamos de lei da atração é apenas um nome moderno para um processo que os filósofos, místicos e criadores sempre conheceram. Você cria o que é capaz de sustentar. Você atrai apenas o que suporta carregar. E se não suporta, a vida arranca de você sem piedade. Nietzsche não ofereceria mantras, mas espelhos. Espelhos que mostram exatamente o quanto você já se tornou capaz de viver aquilo que deseja. A pergunta nunca é, quando virá? Mas, já me tornei o suficiente para que venha? Visualize-se como um alquimista da própria existência. Cada pensamento é um ingrediente, cada emoção é um fogo, cada decisão é uma transmutação. A lei da atração, nesse sentido, não é pedir ouro, mas aprender a transformar chumbo em ouro dentro de si. Nietzsche seria esse mestre que observa em silêncio e diz: o ouro não aparece porque você pede, mas porque você suporta a fornalha. E a fornalha é o conjunto de experiências que a vida lhe dá, muitas vezes em forma de dor, frustração e desafios. Se você fugir deles, o ouro jamais surgirá. Agora, traga isso para a sua própria vida. Quantas vezes você rejeitou situações que pareciam negativas, sem perceber que eram exatamente a resposta àquilo que pedia? Você pediu força, e a vida lhe trouxe obstáculos. Pediu amor, e ela lhe trouxe relacionamentos que revelaram sua carência. Pediu abundância, e recebeu crises que ensinaram criatividade. Nietzsche diria: esse é o universo real, não o universo dos desejos fáceis. O universo que responde, mas sempre com provas. Se olharmos por esse ângulo, a lei da atração deixa de ser uma ferramenta de consumo espiritual e se torna um campo de batalha existencial. Você não atrai apenas o que deseja, mas o que precisa
para se tornar quem deve ser. E aqui surge a pergunta incômoda: você realmente está pronto para atrair o que diz querer? Porque se não estiver, o que virá será apenas reflexo da sua imaturidade. Nietzsche não teria dó. Ele diria que o fracasso é necessário, porque apenas através dele o ser humano se fortalece. E por fim, considere isso. Talvez Nietzsche não desprezasse a lei da atração em si, mas desprezasse a forma superficial como ela é usada, porque no fundo ele também falava de atração. Atração entre vontade e destino, entre causa e criação, entre abismo e ascensão. A diferença é que, para ele, não se tratava de pedir, mas de afirmar. Não se tratava de sonhar, mas de suportar. Não se tratava de atrair apenas o que é doce, mas de abraçar também o amargo. Porque só quem bebe o cálice inteiro, até a última gota, descobre a força de transformar veneno em poder. Imagine Nietzsche caminhando pelas ruas modernas, observando livros e cursos que prometem segredos para atrair riqueza e felicidade apenas pelo pensamento. Talvez ele risse em silêncio, não por desprezo ao desejo humano, mas porque veria aí um reflexo da mesma busca que moveu religiões por milênios, a tentativa de encontrar uma fórmula para escapar da dor da existência. Só que, para ele, não havia fuga possível. O que existia era a dança entre caos e criação. A lei da atração, em sua leitura filosófica, não seria um manual para evitar sofrimento, mas um chamado para usá-lo como combustível da vontade de poder. A questão não é se Nietzsche desprezaria ou não a lei da atração, mas se você está disposto a suportar a consequência de aplicá-la em sua forma mais radical. Porque pensar positivo pode ser confortável, mas criar exige destruição. Criar exige queimar pontes, perder velhas identidades, romper com o que já não serve. É nesse ponto que a prática se torna sombria. Atrair algo novo é também matar aquilo que você foi. E Nietzsche sabia que o ato de matar ídolos, crenças e máscaras era doloroso, mas necessário. Quem deseja atrair luz precisa aceitar o preço da morte simbólica. O problema é que a maior parte das pessoas deseja atrair sem morrer. Querem abundância sem abrir mão do apego. Querem amor sem enfrentar a própria carência. Querem poder sem atravessar a fraqueza. Nietzsche chamaria isso de infantilidade existencial, porque, para ele, só quem se permite morrer várias vezes renasce como além do homem. A lei da atração, nesse sentido, só se cumpre quando você aceita que cada desejo atendido exige um pedaço de você, sendo queimado no altar da transmutação. Essa é a alquimia real. O ouro só nasce do fogo. E aqui surge outra provocação. Será que você realmente deseja o que diz desejar? Nietzsche nos alertava sobre os perigos de desejos superficiais, moldados por comparações e padrões herdados. Você diz que quer dinheiro, mas o que quer de fato é liberdade. Diz que quer reconhecimento, mas o que busca é amor. Diz que quer paz, mas na verdade teme o caos. Quando os desejos não são autênticos, a lei da atração se torna um jogo vazio, porque você atrai apenas reflexos de ilusões. O verdadeiro poder só se manifesta quando o desejo é cru, nu, selvagem e nasce do centro da alma, não da máscara social. Pense no eterno retorno novamente. Se tivesse que viver o mesmo desejo repetido infinitamente, você ainda o escolheria? Essa pergunta filtra tudo. Ela expõe quais desejos são reais e quais são apenas ilusões transitórias. Imagine atrair aquilo que não é seu de verdade e ser condenado a viver isso para sempre. Não seria um inferno? Nietzsche oferecia essa lente cruel justamente para purificar a vontade. Só aquilo que você aceitaria repetir eternamente merece ser chamado de desejo autêntico. O resto é ruído que enfraquece sua criação. Muitos falam da lei da atração como se fosse uma ferramenta de abundância. Mas Nietzsche inverteria o jogo. Ele veria nela um teste de força.
porque atrair não é apenas receber, é sustentar o peso do que vem. Se você atrai amor, terá que sustentar as dores e responsabilidades do amor. Se atrai poder, terá que sustentar o peso das decisões que moldam destinos. Se atrai riqueza, terá que sustentar a responsabilidade de usá-la sem ser escravizado por ela. A vida não entrega sem cobrar. Nietzsche sabia que todo poder vem acompanhado de cruz, e talvez aí esteja a verdadeira escuridão. A lei da atração não dá o que você deseja, mas o que você é capaz de suportar. Se você ainda não suporta, ela não se cumpre. E isso não é punição, mas misericórdia existencial. Imagine receber de repente tudo o que pediu sem estar pronto. O resultado seria destruição. Nietzsche chamaria isso de ironia do destino. O homem que não se prepara, mas exige o impossível, acaba esmagado pelo próprio pedido. É por isso que, muitas vezes, o que chamamos de fracasso é apenas um treino secreto do universo, preparando o corpo e a alma para receber aquilo que pedimos. Visualize sua vida agora como uma fornalha. Cada desafio, cada perda, cada frustração são labaredas que moldam sua resistência. Você pode amaldiçoar o fogo ou pode perceber que é ele que está forjando o aço da sua vontade. A lei da atração não é sobre pensar apenas no que é agradável, mas sobre cultivar uma vontade tão indestrutível que até o fogo se torna aliado. Nietzsche diria que, quando sua vontade é temperada no fogo do destino, você não apenas atrai, você impõe sua criação ao mundo. E se olharmos para a prática moderna da lei da atração, percebemos algo. Ela frequentemente separa positivo e negativo como se fossem opostos. Nietzsche via isso como um erro fundamental. Para ele, a vida é feita de contradições inseparáveis. Luz e sombra são dois lados da mesma moeda. Ao rejeitar um, você enfraquece o outro. Então, ao tentar atrair apenas o positivo, você mutila a própria força vital. O verdadeiro Criador é aquele que abraça ambos e diz: eu quero tudo. Esse é o amor fati, o amor ao destino total. Nietzsche falava da importância da tragédia grega, histórias em que heróis não venciam sem sofrer. Ele via nisso um reflexo da própria vida. E talvez seja assim que devamos olhar para a lei da atração. Não como uma promessa de vitória fácil, mas como um drama trágico em que o herói precisa cair, errar, perder, para então conquistar algo mais profundo do que simples resultados. O que você atrai não é apenas circunstância externa, mas uma jornada interior que o transforma em outro ser. E aqui está uma visão ainda mais sombria. Talvez você nunca atraia exatamente o que deseja. Nietzsche diria que isso não importa, porque a vida não se mede por conquistas, mas pela intensidade com que foi vivida. O verdadeiro prêmio não é obter, mas se tornar. A lei da atração, sob essa ótica, não é uma promessa de objetos, mas uma pedagogia secreta para fazer de você um criador. O que você ganha é secundário. Quem você se torna é o essencial. Imagine agora que tudo o que você já atraiu, inclusive as dores, foi uma resposta do universo ao seu pedido mais profundo: crescer. Mesmo que sua mente não tenha formulado isso, seu ser o fez. Nietzsche via no sofrimento uma escola, não um castigo. Então, talvez cada perda tenha sido exatamente a resposta ao pedido que você não ousou fazer. Você queria força e a vida lhe deu queda. Você queria poder e a vida lhe deu fracasso, porque só assim você seria treinado para sustentar o que pediu. A pergunta que resta é: você está disposto a agradecer não apenas pelo que deseja, mas também pelo que teme? Porque essa gratidão é o ponto de virada. Ela mostra ao universo que você não está mais pedindo como criança, mas afirmando como criador. Nietzsche diria que, nesse momento, você deixa de ser vítima do destino e se torna seu cúmplice. Você não atrai mais apenas por desejo, mas porque se tornou compatível com a totalidade da vida. Olhe para dentro. Quantos dos seus desejos atuais
você realmente teria coragem de assumir diante de Nietzsche? Quantos sobreviveriam à sua pergunta cruel? Você suportaria viver isso para sempre? Essa reflexão não é para enfraquecer, mas para purificar. Porque só o desejo purificado pela eternidade se transforma em criação real. O resto é fumaça. E a lei da atração, no fundo, só responde ao fogo que arde de verdade, não à fumaça que se dispersa. E quando você entende isso, algo muda. Você para de usar a lei como ferramenta de consumo e passa a usá-la como ritual de autossuperação. Cada pensamento se torna uma prova. Cada emoção se torna uma oferenda. Cada decisão se torna um pacto com o destino. Nietzsche diria que, nesse momento, você deixou de viver como rebanho e começou a viver como criador. E a vida, inevitavelmente, responde a esse estado. Não porque ela conspira, mas porque você se tornou a conspiração viva. Imagine-se então, não mais pedindo ao universo, mas afirmando diante dele: eu quero tudo, eu aceito tudo, eu suporto tudo. Essa é a oração nietzschiana, a afirmação suprema da vida. Nesse ponto, a lei da atração se torna irreconhecível, porque deixa de ser sobre atrair e passa a ser sobre criar. E o Criador não espera, ele age, ele afirma, ele suporta, ele transborda. E se pensarmos bem, talvez Nietzsche não desprezasse a lei da atração. Ele a radicalizaria. Ele diria: não atraia apenas o que é doce, atraia também o que é amargo. Não atraia apenas o que te conforta, atraia o que te destrói e reconstrói. Não atraia apenas o que confirma sua identidade, atraia o que a rasga em pedaços para que algo maior nasça. Essa é a filosofia sombria. Não usar a lei como refúgio, mas como espada. E por fim, lembre-se, todo desejo é uma convocação de morte e renascimento. Ao atrair, você mata o que foi e dá à luz o que será. Nietzsche chamaria isso de tragédia sagrada. E talvez seja essa a verdade que ninguém ousa dizer. A lei da atração funciona, mas não da forma doce que vendem. Ela funciona como tempestade, como terremoto, como fogo, porque só o fogo transforma chumbo em ouro. E a pergunta que resta é: você está pronto para arder? Perceba como a ideia da lei da atração, quando filtrada pela lente de Nietzsche, deixa de ser um manual para conseguir desejos e se torna uma prova existencial de coragem. Não estamos falando apenas de pensamentos positivos lançados ao universo como quem joga moedas em uma fonte, mas de um enfrentamento radical com a própria essência. Nietzsche não admitiria o luxo da autoilusão confortável. Para ele, a vida exige enfrentamento da dor, da contradição, do caos que habita dentro de nós. Nesse sentido, a lei da atração ganha um peso quase trágico. Atrair é expor-se ao espelho de tudo o que você é, até mesmo aquilo que você rejeita. A filosofia nietzschiana não é um convite a pedir mais, mas a suportar o peso daquilo que você já é. Quando olhamos para o funcionamento da lei da atração em sua forma popular, encontramos uma espécie de infantilização do desejo. Pede-se abundância como quem pede um presente a Papai Noel. Nietzsche, ao contrário, lembraria que nada vem sem o esforço criador. Ele diria que a existência não é um supermercado espiritual onde basta pensar para receber, mas um campo de batalha em que cada conquista é resultado da transmutação do próprio ser. A verdadeira atração nesse ponto não é a do universo conspirando, mas a força que irradia de um indivíduo que aprendeu a suportar o peso do niilismo e ainda assim dizer sim à vida. Isso é mais do que atrair, é afirmar a realidade em todas as suas formas, inclusive as mais sombrias. O conceito de eterno retorno se encaixa de forma inquietante nesse debate. Imagine que cada pensamento, cada desejo e cada medo fosse condenado a repetir-se por toda a eternidade. A lei da atração, nesse caso, não seria apenas um jogo mental, mas uma condenação cósmica. Aquilo que você insiste em alimentar nunca mais o abandonará. Nietzsche
transformaria esse pensamento em um teste ético supremo. Você seria capaz de desejar aquilo que pensa repetidamente, a ponto de viver com isso infinitamente? Se a resposta for não, talvez o que você chama de lei da atração não seja um portal de libertação, mas uma prisão construída com as próprias mãos. Há também uma crítica velada que Nietzsche faria ao culto da positividade. A lei da atração no discurso moderno rejeita o negativo como se fosse uma ameaça à realização. Nietzsche, no entanto, via o negativo como parte inseparável da vida. Sofrimento, fracasso e dor não são ruídos na sinfonia, mas notas indispensáveis. Ignorar isso seria mutilar a própria música da existência. Portanto, em vez de tentar expulsar pensamentos sombrios para não atrair desgraças, Nietzsche proporia integrá-los, aceitá-los como mestres. O verdadeiro poder não nasce da fuga, mas da incorporação. O que você teme pensar pode ser justamente a chave da sua força. Essa perspectiva nos leva a outro ponto crucial: a noção de vontade de poder. Diferente da vontade de simples satisfação, a vontade de poder é a energia bruta que move toda a criação. A lei da atração, vista pela ótica de Nietzsche, só funciona quando está enraizada nessa vontade e não em desejos frágeis de conforto. A questão não é o que você quer possuir, mas o quanto você está disposto a se tornar para merecer aquilo. É o ser que se expande, não o desejo que implora. Enquanto a abordagem popular da lei da atração cria consumidores espirituais, Nietzsche chamaria a atenção para criadores existenciais. A atração verdadeira não é um pedido ao cosmos, mas uma imposição silenciosa da sua própria potência. A ilusão mais comum entre os que praticam a lei da atração está na ideia de que pensamentos isolados têm poder absoluto. Nietzsche desconstruiria isso de imediato. Não é o pensamento avulso que atrai, mas o estado inteiro do ser. O pensamento é apenas a superfície, a ponta visível de uma montanha subterrânea de pulsões, memórias, traumas e forças inconscientes. Se você pede prosperidade, mas no fundo vibra medo e ressentimento, o universo não responderá ao pedido superficial, mas à música oculta da sua alma. Aqui, Nietzsche e a psicologia profunda se encontram. O inconsciente é o verdadeiro criador. É preciso descer até ele, enfrentar seus monstros e emergir mais forte. Caso contrário, você atrairá sempre o que deseja evitar. A relação entre dor e poder também merece destaque. O imaginário popular ligado à lei da atração busca afastar o sofrimento, mas Nietzsche o valorizaria como combustível. Sofrer não é apenas inevitável, é essencial. É no atrito com a dor que o ser humano é polido e lapidado. Sem atravessar crises, nunca se acessa a profundidade da vontade de poder. Nesse sentido, aplicar a lei da atração sem incluir o sofrimento como aliado é tentar construir um castelo sem fundações. Nietzsche diria que cada fracasso é uma iniciação disfarçada. Cada perda é uma convocação, e que talvez o que você realmente atrai não é aquilo que pede, mas aquilo que o forja. Quando pensamos na lei da atração em seu aspecto psicológico, percebemos um detalhe crucial. O desejo humano é ambíguo. Desejamos uma coisa e, ao mesmo tempo, tememos conquistá-la. Queremos riqueza, mas tememos a responsabilidade de lidar com ela. Queremos amor, mas tememos a exposição que ele exige. Nietzsche chamaria isso de decadência interior, de espírito enfraquecido que não suporta seu próprio querer. A lei da atração, aplicada sem consciência, amplifica essa ambiguidade. Você atrai não só aquilo que diz querer, mas também aquilo que teme. O resultado é confusão, não criação. Por isso, Nietzsche apontaria para a necessidade de fortalecer o querer até que ele seja indivisível. O eterno retorno também funciona como um antídoto para desejos superficiais. Se você tivesse que reviver para sempre a vida que está vivendo agora,
Continuaria desejando as mesmas coisas? Esse pensamento não é uma metáfora, é uma exigência. Ele obriga você a purificar seus desejos até que só reste o que realmente importa. A lei da atração, interpretada sob essa luz, torna-se um crivo rigoroso. Só o desejo capaz de ser afirmado infinitamente é digno de ser atraído. O resto é ruído. Nietzsche não aceitaria que você pedisse frivolidades ao universo. Ele exigiria que você desejasse apenas aquilo que faria sentido, até no mais sombrio dos infinitos. Outro ponto de ruptura está na relação entre lei da atração e responsabilidade. É fácil culpar o universo por não atender aos seus pedidos, mas Nietzsche inverteria a lógica. Se algo não se manifesta, a falha está em você, na sua incapacidade de se transformar em criador. A responsabilidade absoluta pela existência é uma das lições mais duras que ele legou. Não há cosmos paternalista. Não há entidade servindo seus desejos. Há apenas você e sua capacidade de transmutar dor em poder. Portanto, não se trata de atrair algo externo, mas de assumir que tudo o que chega à sua vida é reflexo daquilo que você, consciente ou não, escolheu ser. Isso nos conduz a uma reflexão final nesta parte. A lei da atração, para Nietzsche, não seria uma técnica de obtenção, mas um exercício de afirmação. Afirmação da vida em todas as suas formas, inclusive as que parecem contrárias ao desejo. Quando você deseja apenas o agradável, nega metade da realidade. Quando abraça até o desagradável, torna-se invencível. A verdadeira atração acontece quando você já não depende de resultados específicos, mas vibra a certeza de que, qualquer que seja o destino, ele será afirmado. Essa é a diferença entre o homem que pede e o Criador que declara. Tudo que percorremos até aqui revelou que a chamada lei da atração não é um truque superficial, mas uma convocação sombria para encarar a própria essência. Sob o olhar de Nietzsche, ficou claro que o que antes parecia apenas psicológico é, na verdade, energia viva, campo de consciência e vontade de poder em ação. A dor que antes era difusa, agora pulsa como presença, e cada pensamento mostra sua natureza criadora ou destruidora. Nada mais é inocente, cada crença é destino, cada laço é cosmos. E se essa verdade já começou a se enraizar em você, então escreva nos comentários a chave deste encontro. Eu afirmo meu abismo. Essa frase sela não apenas sua presença no vídeo, mas também seu pacto interno de atravessar o deserto da mente e transformar a própria existência em criação. Niantic não é um canal, é um campo de forças. Inscrever-se aqui é alinhar-se a uma corrente de conhecimento que não pede permissão, mas revela camadas ocultas do real. Se deseja continuar despertando para além das ilusões, mantenha-se nesse espaço, porque cada vídeo é um fragmento do que ainda não ousaram lhe dizer. Gratidão pela coragem de atravessar comigo este caminho sombrio e luminoso ao mesmo tempo.